Olá, você que está procurando alguém para te ajudar nesse manual da acreditação ANA, chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, sou consultor há mais de 30 anos, trabalho com acreditação ANA desde 99 e sei o que se está passando. A dificuldade de interpretar o manual, de ler aqueles requisitos, de como produzir evidências para que eu tenha uma boa auditoria e não me preocupe. Realmente é estressante ler esse manual porque ele é confuso em alguns momentos, mas eu sei fazer justamente essa interpretação e aqui eu dedico meu tempo para ajudar você nessa interpretação. Eu faço isso há muito tempo, gosto do que eu faço e trabalhando, interpretando esse manual, eu tenho milhares e milhares de horas fazendo consultoria nesse segmento e eu possuo uma boa bagagem para te ajudar a passar por esse manual e fazer uma boa apresentação, uma boa implantação de gestão da qualidade no seu hospital, na sua clínica, no seu laboratório. Então, é só contar comigo para a gente poder te ajudar. Então, fica aqui nesse canal, coloca o teu like, compartilha esse canal, escreva algum comentário em agradecimento, pelo menos do tempo dedicado que a gente tem aqui. É importante, clica aqui embaixo, dá um like, não esqueça, faça isso agora, senão depois você esquece, você acaba se concentrando no conteúdo e esquece de dar um like que é importante para a gente. Então, compartilhe com aquele teu chefe, com o teu diretor, com o teu colega, simplesmente sugerindo, olha, aqui um vídeo de uma pessoa que faz a interpretação aí do manual de maneira bem prática e espalha isso para a gente poder ter um pouquinho mais de audiência nesse segmento que é da qualidade na área de saúde. Lembro vocês que a gente tem o nosso Tira Dúvidas, se você quiser contratar a gente, nós temos a mentoria em grupo e individual e também a gente atende a consultoria presencial online no Brasil inteiro do Iapoque ao Chuí. É só você entrar aqui na descrição do vídeo. Nós temos todos os contatos que você pode pedir ou exigir para você poder manter contato com a gente. Lembro também que nós temos o e-book da primeira sessão. Tá bem bacana, muito bem estruturado. Ele é a tradução de todos os nossos vídeos que nós fizemos da primeira sessão. Então clica aqui, ó, tá o endereço. Vá lá, prestigia a gente, compra esse e-book, muito bacana, são mais de 250 slides com o manual, com a interpretação. Então você assistindo os nossos vídeos, pegando o manual do e-book, você consegue fazer uma grande interpretação e aplicação desse manual. Não esqueça. E hoje a gente começa um novo requisito de uma nova subseção, melhor falando. Então nós vamos falar hoje, começar a subseção, melhor falando, é o atendimento obstétrico. Então fica aqui, alguns itens, alguns requisitos são iguais aos demais subseções que a gente fez, então a gente simplesmente faz o recorte e coloca aqui, porque é a mesma descrição, e o que for pertinente ou peculiar ou exclusivo desta subseção, a gente faz aí a gravação para ajudar vocês nesse processo, ok? Logo após a vinheta, uma nova subseção. Vamos lá? Estamos interpretando o manual de acreditação ANA, lembrando que é em área de serviços hospitalares e o nosso foco ainda é o nível 1, pessoal. Então, na seção 2, na subseção 2.5, atendimento obstétrico, nós vamos verificar que nós temos aí, dependendo, conforme o perfil ou as características da instituição, nos serviços hospitalares, serviços ambulatoriais, nesses demais não é aplicável, serviços de pronto atendimento, serviço de atenção domiciliar com atendimento pontual ou de atendimento domiciliar com internação, também conforme perfil e as características da organização. É isso que nós vamos que o manual estabelece como padrão. Então agora a gente começa então uma nova subseção. Vamos dar uma olhadinha o que ela está preparando para vocês? Então a 2.5, atendimento obstétrico, o que fala na descrição? Processos voltados para o desenvolvimento de atividades de assistência ao pré-natal, à gestante, ao parto e ao puérpero, melhor falando, sistematizados de acordo com o grau de complexidade da organização, ofertado com padrões de qualidade adequados à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Então percebe que nós começamos na assistência pré-natal e vai estar até o puerpério, ou seja, desde a parte de antes do atendimento do parto propriamente dita até após esse atendimento. E o padrão, basicamente, ele repete a descrição,
ou seja, assistência planejada, segura, respeitosa, integral e individualizada, com propostas terapêuticas articuladas na busca de um único resultado para o paciente e cliente, através de um processo constante de identificação e prevenção de risco assistencial. Então essa é a nossa grande descrição e o grande padrão, que é o grande alvo desta subseção. Beleza, pessoal? Então vamos lá ao nosso primeiro requisito. Identifica o perfil assistencial. Então, a orientação do manual fala: identifica e utiliza o perfil epidemiológico, análise de demanda e das necessidades dos clientes atendidos para definir o modelo assistencial e demonstrar sua efetividade. Pessoal, basicamente, o que você vai fazer? O perfil assistencial, ele é diferente do perfil epidemiológico, ele utiliza como base. Muitas das informações do perfil epidemiológico você vai utilizar. Entretanto, no perfil assistencial, como que você vai produzir evidência? Através dos procedimentos, formulários e fluxos, ou seja, sempre através dos nossos POPs. Mas qual que é a dica? Né? O perfil geral do hospital. Né? Quais são os pacientes? Eu atendo paciente pediátrico ou não? Percebe que no perfil epidemiológico, se eu tenho sou um hospital de emergência, no perfil assistencial pode ser que eu não atenda crianças. Percebe? Então, eu muda um pouquinho. Então, não confundam o perfil epidemiológico com o perfil assistencial. Minha dica, façam um perfil geral, não façam por setores. Dá muito trabalho, uma repetição. O que você pode abrir subtítulos dentro do perfil para determinadas áreas lá. Imagine que no centro cirúrgico você não atenda crianças. Então, você pode fazer um perfil assistencial lá do hospital, do centro cirúrgico, que não tem criança, que não tem pediatria. E se você atende lá no ambulatório pediatria, você pode colocar que esse perfil é específico para aquela área. Então, a gente pode seccionar esse perfil. Minha dica importante, faça um perfil geral. Entenda que é importante a patologia prevalente, né? Ou seja, a prevalência daquilo, a incidência é importante, o grau de complexidade, o risco desse paciente também. Quando a gente fala em complexidade, está atrelado ao risco desse paciente, ou seja, a faixa etária, como eu acabei de falar, o gênero, é importante o gênero. Eventualmente você vai ter serviço que vai ter necessidade de se montar a tua equipe para ter o sexo feminino, o gênero feminino para atender aquele paciente. Não esquecer que no perfil ele está muito atrelado ao grau de dependência da enfermagem. Então, importante, existem várias escalas. Se você tiver dúvida, você pode escrever nos comentários quais as escalas que a gente sugere, mas nós temos várias escalas aí de nível de dependência da enfermagem que vão te ajudar a montar o perfil assistencial. Tudo isso, pessoal, por que eu faço perfil assistencial? Porque está intimamente ligado à estrutura. A estrutura físico-funcional, a estrutura de equipamentos, a estrutura de pessoal. Por isso que eu faço o perfil assistencial. Muda toda a estrutura que eu vou fazer dentro desse hospital. Dimensiona recursos tecnológicos, insumos e profissionais com competência e capacitação de acordo com a necessidade do serviço. Aqui a ONA tem se perdeu um pouquinho. Se você olhar o próximo requisito, o requisito 3, ele também fala em capacitação. Então ela dá uma misturada, porque nas demais subseções ela fala no dimensionamento de recursos humanos e insumos. Aqui ela acaba misturando os insumos tecnológicos, insumos e profissionais também nesse requisito. Mas basicamente é o que nós já verificamos em outras subseções. Mas se você está assistindo esse vídeo e você é de uma maternidade, no hospital que faz atendimento obstétrico, é importante a gente rever essa peculiaridade. Então, quando eu falo em dimensionamento de recursos tecnológicos, insumos e também de profissionais, a própria orientação fala, ou seja, analisa as particularidades e especificidades dos serviços prestados. Que tipo de serviço esse hospital faz em relação ao atendimento obstétrico. E lógico, aí aqui ele está querendo saber a capacidade da equipe multiprofissional, a quantidade de equipamentos, de materiais, ou seja, de medicamentos necessários para prover aquele atendimento aos pacientes. Aqui, lê-se pacientes, a gestante e o bebezinho recém-nascido. Então, as evidências, você vai traduzir esse dimensionamento através de procedimento, às vezes através de formulários, através de fluxos, mas basicamente e principalmente a definição de capacidade instalada. O que é capacidade instalada? Capacidade instalada das salas cirúrgicas, das salas de parto, quanto que você consegue atender, como você consegue atender,
centro cirúrgico, qual que é a capacidade instalada, quantos partos, quantas cesáreas você consegue fazer, quantos partos você consegue fazer, ou seja, quanto tempo é o tempo médio de um parto, quais são as contingências, né, no caso, se eu tiver mais gestante do que, né, as salas que eu tiver disponível, qual que é o dimensionamento da equipe, dimensionamento de equipamentos, de sala, de estrutura, o consumo médio de insumos, de mate-med, ou seja, tudo isso você vai trazer como que você vai evidenciar? Através dos procedimentos, através da capacidade instalada, através de relatórios e planilhas de cálculo, tanto para a capacidade instalada de infraestrutura físico-funcional, quanto para dimensionamento de equipamentos, quanto para dimensionamento de consumo de material. Beleza, pessoal? Bacana, então basicamente como é que você vai evidenciar isso? Através de planilhas de cálculo. É isso que você vai dimensionar, como é que você vai fazer esse dimensionamento. E o auditor ele vai analisar de maneira direta e de maneira indireta. De maneira indireta, como é que ele vai analisar se você atingiu esse objetivo aqui? Através de relatório, de reclamação de cliente, de pesquisa de satisfação, de falta de insumos, de ocorrências de não conformidade ou de ocorrências no sentido de que falta de material, registro de material, problema com material, problema de atendimento, ou seja, ele pode analisar de maneira direta e de maneira indireta. Lógico, eu não falei aqui do dimensionamento de pessoal, também o dimensionamento de pessoal, também lembrando que a ONA, quando fala lá no dimensionamento pessoal, na subseção gestão de pessoas, fala, né, nos critérios de dimensionamento clínicos e não clínicos, né? O próprio nome diz, clínico em relação lá ao aspecto dos profissionais da área técnica e os administrativos. Ok, pessoal? Vamos para o próximo requisito? O requisito 3, pessoal, dispõe de profissionais com competência e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço. Então, considera as competências e necessidades do serviço na contratação conforme o cargo e função ocupado alinhado à política de gestão de pessoas. Pessoal, basicamente são os procedimentos de descrição de cargo, lembrando que ele deve prever as habilidades, as competências e as responsabilidades para esses cargos. É simplesmente isso. Como é que você vai fazer isso? Competência e capacitação, você vai determinar e evidenciar através da descrição de cargos, onde lá você vai prever as habilidades e as competências. Dica: a gestão de pessoas deve prever o ciclo completo, pessoal. Então, no meu cargo, tem que definir as habilidades e as competências. No meu processo de contratação, eu tenho que verificar, eu tenho que estar atrelado às habilidades e competências necessárias. Para o meu treinamento, habilidades e competências e necessidades da organização. Para a minha demissão, eu tenho que demitir baseado nas habilidades e competências. Percebe? O ciclo completo de gestão de pessoas sempre está atrelado às habilidades e às competências. Percebe? Então eu vou contratar as pessoas e vou manter as pessoas, treinar esses colaboradores e vou demitir sempre baseado, fundamentado nas habilidades ou nas competências que as pessoas estão realizando, precisam realizar ou não estão realizando. Basicamente é isso. Planeja atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Meu Deus, aqui você pode escrever o que você quiser. Todo aquele pop que você faz, que você não sabe onde encaixar, você vai colocar nesse requisito do padrão. Ou seja, aqui tudo que você fizer, qualquer procedimento, uma determinação, uma ordem, uma instrução de trabalho, um formulário, um aviso, tudo está no planejamento das atividades. Então, lógico, ele prevê o que? As condições operacionais de infraestrutura. Quando eu falo em condições operacionais, é como eu opero, como eu funciono, como que as atividades são realizadas. Basicamente é isso, pessoal. Como é que aqui é a mais pura evidência, são seus procedimentos, são seus formulários, são seus fluxos, tudo que você não souber onde colocar lá no teu setor, você vai colocar nesse requisito do padrão. De que maneira eu posso estruturar isso? Eu estou começando a implantar através do mapeamento de processo e através da cadeia de valor. O mapeamento do processo, você sentar lá e verificar como que funciona cada atividade. Qual que é a necessidade do meu cliente interno, do meu fornecedor interno, ou seja, é a minha cadeia de valor, pessoal. Então, basicamente, para eu mapear e atender esse requisito, eu vou estar fazendo dentro dessas condições, dentro do meu mapeamento de processo e dentro da cadeia de valor. Se você tiver dúvida como é que faz isso, escreva aqui nos comentários.
tire uma dúvida, sério, como é que eu faço isso? A gente dedica um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Lembre de deixar o like, pessoal. Faz algum comentário, escreve alguma coisa. Por favor, é a maneira de você retribuir o nosso tempo. Vamos lá ao próximo requisito? Acompanhe a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração. Aqui existe uma falha na descrição desse requisito, pessoal. Nem todo equipamento ele pode ser calibrado. Então aqui o termo correto deveria ser calibração / aferição. Esse requisito está equivocado. Volto a repetir, esse requisito da ONA está equivocado de acordo com a semântica e o significado da palavra. Tem equipamentos que nós não podemos calibrar, nós podemos aferir. Existe uma diferença. Calibrar é você ajustar o equipamento mecanicamente, eletronicamente, você ajusta esse equipamento de acordo com uma referência de padrão. Na aferição, você só afere ele, não tem o que fazer. Um termômetro, não tem o que fazer num termômetro. Ele está aferido ou não está aferido, então você tem que jogar fora. Não tem como fazer calibração desse equipamento, você tem como aferir isso. Então, o que a orientação? Que a unidade, a gestão da unidade acompanha a periodicidade de calibração, volto a dizer, calibração / aferição, e manutenção preventiva das instalações e dos equipamentos. De novo, você vai traduzir isso através dos seus procedimentos, através dos formulários, os seus fluxos de manutenção, o cronograma de manutenção e as fichas de manutenção, ou até mesmo a chamada ficha vida, como é que você onde você registra todas as manutenções corretivas, preventivas ou de um terceiro. Aí a dica, pessoal, importante são as ações preventivas que devem estar registradas, assim como as corretivas na ficha vida. Custo e benefício, ou seja, qual que é o custo de fazer essa manutenção e o benefício. Lógico, não está muito envolvida aqui na unidade, eu já vou explicar isso para vocês. E tomar cuidado também em relação às empresas credenciadas na rede brasileira de calibração. Por quê? Porque ela determina quais são os padrões. Eu tenho viajado ao Brasil e tenho encontrado muitas empresas que, por exemplo, ela está credenciada lá na RBC, na grandeza volume, e ela fica vendendo o certificado de temperatura. Não pode, pessoal. Aquele certificado não tem valor. A empresa tem que estar certificada na rede brasileira de calibração, na grandeza que ela se propõe a calibrar ou a aferir. Quer seja volume, temperatura, pressão, percebe? Ou outras áreas da física que a gente determina essas calibrações / aferições. Então tome cuidado, exija da sua empresa, entre lá no site, você consegue entrar no site da RBC, colocar o nome da empresa, a grandeza que ela foi credenciada e verificar se ela está liberada, se ela está legalmente credenciada nesse padrão. Por quê? Porque se ela emitir um laudo para você calibrando, por exemplo, um aparelho de pressão, um manômetro, e ela não tiver credenciada naquela grandeza RBC, aquele certificado não tem valor e você não está conforme perante esse requisito. Uma observação importante antes de fechar esse requisito. Célio, tem um setor de manutenção que faz isso. Eu tenho que me preocupar? Se você é o chefe da unidade de internação, você não é o responsável direto por isso, mas é o responsável indireto da manutenção, porque você utiliza aquele arsenal de equipamentos, aquele instrumental. Então não adianta você dizer, não, é a culpa da manutenção que não fez a calibração, a aferição daquele equipamento. É sim sua responsabilidade, percebe? Então normalmente quando eu vou perguntar, vou auditar, por exemplo, fazer uma auditoria interna dentro do hospital, eu chamo lá, por exemplo, como exemplo, o chefe da enfermagem ou o chefe da internação e pergunto como que estão a manutenção. Se ele me fala que a manutenção está por conta do setor de manutenção ou de um terceiro e ele não sabe, ele não acompanha a manutenção, eu tenho um risco aumentado de que, eventualmente, esse cronograma de manutenção não esteja devidamente seguido e eu esteja utilizando o equipamento não calibrado, não aferido no paciente ou com o paciente. Percebe? Então, existe uma responsabilidade dividida. A responsabilidade pela organização é do setor de manutenção, se assim foi decidido. Entretanto, em qualquer setor, vou repetir, do centro cirúrgico à farmácia, a recepção, a responsabilidade, sim, se você usa o equipamento, você também é corresponsável por essa manutenção
também. Observe isso, pessoal. É onde o maior número de não conformidades está aqui, justamente nesse requisito, é a responsabilidade da unidade que está utilizando esse equipamento. Define e implanta os protocolos assistenciais relacionados ao pré-natal. Veja bem, ao pré-natal, pessoal, a gestante, ao parto e ao puérpero. Puerpério, sempre me atrapalho para falar o puerpério. É uma palavra que não é muito comum, né, no dia a dia da gente. Então, ao puerpério de maneira segura e respeitosa, conforme o perfil da organização. Quando fala aqui em segura e respeitosa, né, nós estamos falando do quê, pessoal? Nós estamos falando do atendimento humanizado, do parto humanizado, de todo esse contexto que envolve a parte do atendimento obstétrico e das gestantes. A orientação. Então, ele pede os protocolos assistênciais definidos e implantados, baseados em evidências científicas das doenças. Aqui ele fala das doenças de maior prevalência, gravidade e risco. Na realidade, não é doença, né? Mas, na realidade, ele queria dizer que é das situações de ocorrência, né? De parto, de cesárea, se eventualmente tiver algum problema também de atendimento obstétrico. A gente não está falando também aqui só de parto, mas também outros tipos de problemas relacionados à saúde. Por isso que, de repente, ele fala aqui da maior prevalência, gravidade e risco. E você vai alinhar isso ao perfil epidemiológico lá do seu setor. Se é uma maternidade, ao perfil da maternidade, o perfil epidemiológico da maternidade, tudo isso baseado em evidências científicas também. E também lá acho que as evidências são os procedimentos, são os formulários, são os fluxos que você montou e, lógico, são as evidências científicas que cada protocolo que você definir, você vai ter que estar referenciado com base em evidências científicas. Então você vai colocar lá nas referências essas descrições do que aconteceu. Ok, pessoal? Então encerramos mais alguns requisitos dessa nova subseção. Deixe o seu like se chegou até aqui, escreva qualquer coisa lá nos comentários para que o YouTube entenda como relevante e a gente consiga chegar a mais pessoas para disseminar a qualidade na área de saúde. Lembra que nós temos o nosso e-book, hein, pessoal? Só clicar lá na descrição e você consegue adquirir o nosso e-book com a interpretação lá da primeira subseção. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo!